Saudações, rapaziada. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre cinemática vetorial, né? Que a gente já está saindo da cinemática escalar, que seria aquela que a gente está tratando de movimentos retilíneos, né? Como o próprio nome já diz, o MRU e o MRUV, né? Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. E aqui a gente já está tratando de movimentos, no mínimo, bidimensionais, né? Como a gente pode ver, por exemplo, o lançamento oblíquo e assim por diante, né? Dentro do qual um dos assuntos é a parábola de segurança, beleza? Então vamos dar prosseguimento aqui, né? Mas para a gente entender primeiro a construção, a demonstração da parábola de segurança, a gente tem que ter muito bem enraizado as definições de movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado, né? E um outro conceitinho que eu vou apresentar em breve quando a gente vê lançamento oblíquo, as equações que regem o lançamento oblíquo, né? Lembrando que movimento retilíneo uniforme, o que quer dizer que é uniforme? Quer dizer que o transcorrer do espaço ele é uniforme em relação ao tempo, né? O delta espaço é diretamente proporcional, vamos escrever aqui, delta espaço é diretamente proporcional ao delta tempo. Percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, né? Então, para a gente traduzir isso em equações, né? Para a gente escrever, por exemplo, a equação horária da posição, vamos falar que o espaço no tempo seria a posição inicial mais VT, que seria a variação uniforme no tempo daquele espaço, beleza? Se a gente for botar isso aqui graficamente, rapaziada, num gráfico de espaço pelo tempo, a gente vai ter uma reta cujo coeficiente angular, ó, é numericamente igual, ó, essa tangente de θ aqui é numericamente igual à velocidade, beleza? Se por acaso a gente tiver uma curva decrescente, quer dizer que a nossa velocidade aí, nosso coeficiente angular desse alfa aqui agora vai ser uma tangente negativa, né? Aqui no caso, para a gente ver o coeficiente angular disso aqui, a gente tem que sempre seguir no sentido anti-horário, beleza? Do círculo trigonométrico. E a gente teria menos tangente de alfa, por exemplo, naquele caso ali específico, igual a velocidade assim por diante, beleza? Então aqui está a nossa definição de movimento retilíneo uniforme. E agora, se a gente pegar esse movimento retilíneo uniforme adicional uma pimentinha, no caso uma aceleração, a gente vai chegar no uniformemente variado, em que agora a variação do espaço varia uniformemente, né? A variação da variação do espaço varia uniformemente, isso que eu quero dizer, né? Ou seja, a gente não tem mais um ΔS diretamente proporcional ao meu delta tempo. Não vale mais esse equacionamento aqui. Mas o que vale? Que a variação da variação do meu movimento é diretamente proporcional ao tempo. Ou seja, a minha velocidade vai variar proporcionalmente ao intervalo de tempo. Então a gente pode escrever a seguinte equação a partir disso, rapaziada. Que a minha velocidade, a função horária da velocidade no tempo vai ser igual a V0 mais 1AT. Fechou? E se eu for desenvolver essa equação aqui, ó, eu vou chegar numa equação que é o seguinte, o tão conhecido como sorvetão aí por muitos, né? Que a função horária da posição é o S0, mais o meu V0T, lembrando que a velocidade varia agora, mas aqui eu estou considerando aquela no início do movimento, para tempo igual a zero, beleza? Para tempo igual a tempo de referência, mais AT quadrado sobre 2, beleza? Então nós temos essas duas definições aqui, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento retilíneo uniforme, que vão balizar basicamente todas as nossas construções, né? Agora, graficamente, não podia deixar de citar, né? Se eu for fazer um gráfico de espaço pelo tempo, notem que agora isso aqui, ó, é uma parábola, né? Em que o eixo das ordenadas, no caso o nosso Y é o S, e o nosso X, né, o eixo das abscissas, é o tempo. Então a gente vai ter uma parábola ou sorridente ou tristinha, dependendo da concavidade. Como é que eu vejo qual que vai ser a direção dessa concavidade? Eu olho aqui para a aceleração. Concavidade para cima, aceleração maior que zero. Concavidade para baixo, aceleração menor que zero. Beleza? E vale também, novamente, o fato de que se eu pegar o coeficiente angular em algum determinado ponto aqui, ó, esse θ, vai ser a velocidade, vai ser numericamente igual à velocidade instantânea naquele ponto. Beleza? Então nós temos esses conceitos aí. Também agora, se eu for fazer um gráfico de velocidade pelo tempo, né, eu posso claramente fazer um gráfico disso. Olha que é uma função do primeiro grau. Então vai ser simplesmente uma reta, que nem aquele gráfico de S por T no movimento retilíneo uniforme, em que aqui vale o seguinte, se eu pegar agora o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, vai ser igual à aceleração, beleza? Então nós temos esses conceitinhos aí, já estamos aqui safos em equação horária da posição, né, e equação horária da velocidade, fechou? Isso para definição de movimento retilíneo, uniforme e uniformemente variado. E agora, se a gente for mais para frente, vamos estudar o lançamento oblíquo na sua forma mais simples, né?
Então, o meu primeiro passo para estudar lançamento oblíquo sempre é fazer a definição de um par de eixos em que a origem pode, por conveniência, se situar junto ali da nossa esfera. Então é como se eu estivesse botando a origem do par de eixos aqui no meio da esfera. Mas eu vou desenhar ali para o ladinho só para facilitar a nossa visualização. Vou falar para os senhores que esse objeto aqui ele é lançado com uma velocidade v sob um ângulo θ, beleza? Se a gente for traçar mais ou menos a trajetória dele, poxa, notem que é um negócio mais ou menos assim, é um movimento de sobe e desce, né? Eu consigo equacionar isso? Claro que consigo, né? Vamos equacionar, por exemplo, a posição horária daquele objeto no eixo x, né? Vamos dar uma olhada bem a fundo no que está acontecendo neste movimento aí, ó. No eixo y existe a aceleração da gravidade, no caso a desaceleração da gravidade, beleza? Em contrapartida, no eixo x não existe nenhum tipo de aceleração. Como não existe nenhum tipo de aceleração, como a gente viu ali anteriormente, o que define o movimento uniformemente variado é a existência de uma aceleração. Como no eixo x não existe, é simplesmente um movimento retilíneo uniforme, beleza? E lembrando, o que eu ia comentar agora? O que acontece no eixo x independe do que acontece no eixo y, tá bom? Então eu posso ter sim um tipo de movimento no eixo e o outro tipo de movimento no outro, sendo que os dois não precisam necessariamente influenciar um no outro, beleza? Então o eixo x eu vou analisar separadamente, depois eu vou analisar separadamente o eixo y também, como se cada um fosse independente entre si, tá? Então no eixo x, rapaziada, o que está acontecendo? Eu tenho uma componente de velocidade no eixo x, que eu vou dizer para vocês que é v cosseno, beleza? Então aqui eu estaria saindo de um x0, só que meu x0 é zero, então eu já vou partir do meu v, né? No meu vt, no caso seria v cosseno daquele ângulo θ, que multiplica o t. E aqui eu já descrevi a função horária do movimento no eixo x, beleza? Vamos escrever para o eixo y agora. No eixo y, como existe a atuação de uma aceleração, eu não posso usar um conceito de movimento retilíneo uniforme, agora tem que ser um uniformemente variado, em que a gente estaria saindo de um y0 mais um v0yt mais um ayt quadrado sobre 2. Sendo que esse y0 é zero, porque a gente assumiu que a origem do par de eixos era exatamente ali na bolinha, né? Esse v0y vou descrever como v seno de θ, e a aceleração em y vai ser menos g. Simples assim, beleza? E aí na hora que eu for reescrever essa equação, eu vou conseguir o seguinte, rapaziada. V seno θ, t menos g t quadrado sobre 2. E aí eu consegui descrever as funções horárias da posição para este lançamento oblíquo aqui no seu caso mais simples, no seu caso mais puro, né? No seu caso menos complexo. E agora vamos fazer o seguinte, rapaziada. Isso aqui fornece para a gente muitas informações. Não vou entrar no mérito agora de alcance máximo, altura máxima, mas eu vou entrar no mérito de equação de trajetória. Se eu quiser achar a trajetória de um movimento, seja ele retilíneo, assim por diante, aí que é difícil falar e escrever ao mesmo tempo. Trajetória. Se eu quiser achar a equação da trajetória, é basicamente achar uma equação que relaciona x e y, né? Um x de y é igual a alguma coisa, né? É igual a um f de y, por exemplo. É isso que eu quero encontrar. F de y e x, inclusive. Pode ser uma função complexa assim, tá? Então eu quero achar este tipo de função. Ou seja, não pode figurar nenhuma variável que não seja x e y, né? Quem que são variáveis aqui nesse equacionamento? X, o y e o tempo, beleza? Então, se eu quiser achar a equação da trajetória daquela parábola, ou seja, a equação matemática que define essa parábola aqui, que é a trajetória parábola, que é a trajetória do meu lançamento oblíquo, eu tenho que sumir com esse tempo t aqui, beleza? Para fazer isso, rapaziada, eu posso fazer de uma maneira muito simples, na verdade. Se vocês notarem aqui, ó, x é diretamente proporcional ao tempo, porque é um movimento retilíneo uniforme. Eu posso isolar o tempo como sendo x de t, né, no caso, mas eu já vou, por conveniência, por preguiça, na verdade, só escrever x sobre v cosseno θ. E agora olha que interessante, pega esse tempo aqui e joga nessa equação aqui de baixo. Vamos ver o resultado que a gente vai obter aqui embaixo, ó. Vou ter o seguinte, y é igual a um v seno θ, que eu multiplico o tempo, só que o tempo é x, sobre v cosseno θ, beleza? Menos g sobre 2t quadrado. Quem que é t quadrado? X ao quadrado, v ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Beleza?
Posso rearranjar essa equação? Claro que posso, né? Se a gente for analisar esse primeiro termo aqui, olha o que acontece de interessante. Velocidade corta, sobra seno sobre cosseno x. Então eu vou ter tangente de θx, né? E agora se a gente for analisar a segunda parte, ó, olha que interessante. Vamos lembrar aqui rapidamente da equação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pega essa equação e divide por cosseno ao quadrado, rapaziada. Vamos ver o que acontece. Vai aparecer tangente ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas olha só, 1 sobre cosseno ao quadrado não está aparecendo aqui? Não é? Então eu também posso botar esse segundo termo em função de tangente de θ, o que vai me facilitar, porque em vez de eu ter que tratar de um tangente e de um cosseno, eu posso tratar só de tangente, né? Então eu vou fazer a substituição, vai ficar menos gx quadrado sobre 2v quadrado, que multiplica tangente ao quadrado mais 1, que é igual a 1 sobre cosseno quadrado, que é o que a gente substituiu ali, beleza? Então a nossa equação, ó, da trajetória, ela assumiu essa formulinha aqui, beleza? Em que, usualmente, o ângulo θ é dado. Então, por exemplo, se vocês precisarem definir, a questão pede para vocês, diga qual que é a equação da trajetória, vocês vão simplesmente substituir θ, v e g. E vão achar lá a equação da trajetória que a questão está pedindo. Então, o y, que está aqui nesse canto aqui esquerdo, seria igual ao que está no canto direito, beleza? E aí a gente entra no conceito de parábola de segurança propriamente dito, né? Parábola de segurança é quando a gente não tem o valor de θ, né? Porque para fechar aquela equação anterior, deixa eu até copiar ela aqui. Vamos copiar ela aqui, jogar para o próximo quadro, só para a gente ver ali o que vai acontecer de interessante, né? O que a gente está estudando quando vemos parábola de segurança é quando a gente não tem o θ, né? Fundamentalmente, a parábola de segurança ela tem por intuito, né, definir uma região de segurança, o próprio nome já diz, né? Ela é um conceito utilizado amplamente quando o pessoal está fazendo teste balístico, testes militares, testes com coisas que podem ser lançadas a uma determinada velocidade e podem atingir regiões próximas. Então, por exemplo, imagina que você está explodindo uma bomba aqui, né, que ela vai gerar estilhaços e, por exemplo, você tem que botar a sua equipe em uma determinada distância ali para ela não ser atingida e não sofrer risco de segurança, né? Então, para isso, usa-se o conceito de parábola de segurança. Então, este conceito de parábola de segurança ele vai deixar o meu ângulo θ genérico e vai compilar todos os possíveis lançamentos, né? Olha aqui, lancei para cá, né? Lancei para cá e assim por diante. Na hora que eu for ver como que todos esses lançamentos aí influenciam, né? Eu vou meio que traçar uma região de segurança que vai tangenciando todos esses lançamentos aí por fora. Porque aqui a figura ficou feia, mas é um negócio mais ou menos assim, ó. Vai tangenciando todos esses lançamentos aí por fora. Essa parábola aqui de fora, a parábola verde, que é a tal da parábola, vou escrever só parar, de segurança, beleza? É a curva que está envelopando todos os possíveis lançamentos, né, feitos para um determinado ângulo θ variável, para θ variável, beleza? Então eu estou pegando aquele meu exemplo inicial, que era uma bolinha sendo lançada com velocidade v, um ângulo θ, eu estou varrendo todos os ângulos θ aqui de 0 a 180 e estou envelopando todas as curvas geradas, né? São geradas várias curvas, eu estou envelopando elas. Envelopar é o que a própria palavra diz, é tipo botar no envelope, é a mesma coisa que eu botar numa capa, né? Eu estou fazendo uma capinha ao redor dos limites definidos por aqueles múltiplos lançamentos, tá? E aí, para a gente fazer o estudo disso aí, rapaziada, eu preciso basicamente pegar essa equação aqui que eu já descrevi anteriormente, né? Até ficou faltando aqui o tangente ao quadrado de θ mais 1, né? Eu preciso pegar essa equação e eu vou destrinchar ela, porque olha que interessante. Ela é um segundo grau em x, do mesmo modo que ela é um segundo grau em tangente θ, né? Então vamos rearranjar essa equação e ver o que acontece de interessante aqui, rapaziada. Para me facilitar coeficientes assim por diante, eu vou já dividir por. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos dividir por gx ao quadrado sobre 2v quadrado, beleza? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Então eu vou ter o seguinte, y que multiplica 2v quadrado sobre gx quadrado é igual a é igual a 2v quadrado sobre gx que multiplica tangente θ menos
tangente ao quadrado de θ menos 1. Beleza? Temos esse equacionamento aqui, tá? Vou até apagar essa região aqui de cima. Opa! Para a gente ter mais espaço aqui para resolver a questão. Então vamos sumir com isso aqui. Vamos jogar essa equação lá para cima, que é basicamente a equação anterior, só rearranjada em poucos termos. E agora vamos deixar ela no formato do segundo grau, que a gente conhece bastante, né? Que é a tangente a quadrado, passei para o outro lado, tangente a quadrado, menos 2v quadrado sobre gx tangente θ, mais y, que multiplica 2v quadrado sobre gx quadrado, mais 1. E isso aqui é igual a zero. Então, rapaziada, nós chegamos numa equação de segundo grau definida desta forma. Olha que interessante. E é a partir dela que a gente vai começar a operacionalizar aí a nossa questão. No caso, se a gente for lembrar lá dos conceitos de matemática, em que a gente está vendo quando que a minha equação tem solução possível, né? É aquele tal do Bhaskara, né? O meu tangente de θ, ele vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a, não é? Esse aqui que a gente aprende lá na escola. Só que isso aqui é uma raiz, e uma raiz ela não pode de jeito nenhum ser negativa. Ela pode ser positiva, ela pode ser igual a zero, né? Então, para eu satisfazer a existência de um valor de tangente θ, ou seja, por que eu quero satisfazer a existência de um valor de tangente θ? Para definir se esse ponto, o ponto de atingimento, né, ele existe, ou seja, ele é contemplado aqui por esse envelopamento, ou se ele está fora do envelopamento, né? Se por acaso o meu delta, né, que é o que está aqui dentro, raiz de delta, ele for menor do que zero, quer dizer que meu ponto ele está fora ali da minha região, né? Lembrando que b ao quadrado menos 4ac vem dessa equação e é sim definido pelas condições ali do meu lançamento, beleza? Então, se o delta der menor do que zero, o meu ponto está fora ali da minha parábola de segurança definida pela linha verde ali. Se por acaso o delta for igual a zero, rapaziada, o meu ponto está em cima da parábola de segurança, exatamente em cima da parábola de segurança. E se ele for maior do que zero, quer dizer que eu vou ter soluções para aquela raiz quadrada ali, quer dizer que ele está dentro ali da minha parábola de segurança, da minha curva, né? Então eu vou ter várias soluções, várias formas de atingir aquele ponto, né? Seja por cima, seja por baixo, assim por diante, beleza? Então a definição de parábola de segurança é justamente para tratar isso. Onde que é o ponto seguro que eu posso botar o pessoal para conduzir um teste sei lá, de alguma situação perigosa, alguma coisa balística, assim por diante, beleza? Então o que a gente vai fazer? Basicamente vamos pegar o delta dessa equação e fazer ele igual a zero, beleza? Então vamos aqui continuar. Então agora, rapaziada, a gente vai calcular o nosso delta aqui dessa equação, né? Vamos definir aqui quem que são os valores comumente conhecidos, né? Aqui a gente vai ter o A, esse aqui vai ser o B e esse termão aqui vai ser o C, né? Lembrando aqui que o A está sendo feito pelas vezes do 1, beleza? E aí para a gente calcular o nosso delta para essa equação de segundo grau, lembrando que delta é B ao quadrado menos 4 que multiplica A vezes C, os coeficientes, fechou? Então vamos aqui destrinchar agora esses coeficientes aí. B quadrado vai ser o que, rapaziada? B é menos, aqui, perdão, até faltou incluir ali um sinal de menos, né? B é menos 2v quadrado sobre gx. Elevando ao quadrado vai ser 4v a quarta sobre g quadrado x quadrado, beleza? Isso menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é y, vezes 2v quadrado sobre gx quadrado, mais 1. E agora eu estou querendo fazer esse delta igual a zero, porque lembrando, se eu fizer delta igual a zero, eu estou calculando todos os pontos aqui exatamente em cima dessa parábola de segurança. Então isso aqui é igual a zero, beleza? Se eu for destrinchar mais um pouquinho, né, eu posso até já sair cortando aqui alguma coisa, como se fosse o Wolverine, né? Vamos cortar esse 4 aqui com esse 4, e aí a gente vai simplesmente expandir aqueles termos ali. O que a gente vai conseguir, rapaziada? V a quarta sobre g quadrado x quadrado menos y 2v quadrado, que multiplica y sobre g x quadrado menos 1, isso é igual a zero. E agora, com essa equação aqui em mãos, a gente pode até mesmo facilitar a nossa visualização, né? Porque o que a gente está acostumado a ver? A gente está acostumado a ver y igual a alguma reticências. Então vamos botar nessa roupagem de y igual a alguma reticências. Para isso,
eu vou tomar a liberdade aqui, já dado que a gente já chegou nesse intermediário, para economizar espaço, eu vou apagar isso, né? Para o pessoal que está vendo o vídeo aí não vai ser problema. Vou apagar isso aqui também, que vocês já podem só retornar o vídeo e dar uma olhadinha ali de novo, beleza? Então a gente vai ter isso aqui, vamos simplesmente rearranjar para deixar o y em evidência. Para deixar o y em evidência, eu vou precisar pegar isso aqui, né, e multiplicar por gx² sobre 2v², que é a mesma coisa que dividir por 2v² sobre gx², tá bom? Então vamos ter o seguinte aqui, ó, rapaziada. v² sobre g² x², que multiplica gx² sobre 2v² menos y, né, porque a gente zerou ali o y, menos gx² sobre 2v² igual a zero. Vamos passar o y para o outro lado, né? Vamos ter o seguinte, y, né, vai ser igual, olha aqui quanta coisa vai cortar, olha que interessante, ó. Este índice aqui ao quadrado corta com esse g, beleza? Esse x² aqui, para x diferente de zero, corta com esse camaradinho aqui, fechou? Este v² corta com esse índice aqui, a quarta, e fica um índice ao quadrado também, beleza? Então a gente fica com y é igual a v² sobre 2g, beleza? Menos gx² sobre 2v². Olha que interessante, galera, olha que interessante. Isso aqui não é uma equação do tipo y igual a um ax² mais bx mais c, que define uma parábola, só que no caso o nosso b é zero, né? Isso aqui é irrelevante, o b ser zero é meio irrelevante, beleza? Então a gente tem uma equação aqui dessa forma. Olha que interessante, chama realmente uma parábola, né? Uma parábola cuja concavidade é negativa, porque o nosso termo que acompanha o x² é menos g sobre 2v², né? Então está condizente matematicamente com o que se espera do formato daquela curva, ou seja, uma parábola de concavidade para baixo, né? E isso aqui seria basicamente a equação da parábola de segurança, ou seja, a equação desta curva verde aqui. Beleza? A equação dessa curva verde aí. Lembrando que para chegar nessa curva aí, a gente saiu de um desenvolvimento bem robusto lá desde o lançamento oblíquo, né, para o ângulo θ variável. E o que a gente fez ali no meio do caminho, rapaziada, que é importante vocês anotarem de informação, que na hora que eu estou pegando aquela equação em tangente de θ, né, fazendo uma equação quadrática em tangente de θ, se eu pegar o delta dessa equação e igualar a zero, quer dizer que o meu ponto, meu xy, está na parábola de segurança. Vou botar só PS, beleza? Se meu delta ele for maior do que zero, quer dizer que ele está dentro da região definida pela parábola de segurança. E se por acaso o delta for menor do que zero, quer dizer que está fora, beleza? Fora da região definida pela parábola de segurança. Então, rapaziada, vamos ficando por aqui, né? Parábola de segurança é um conceito bem interessante. Não vejo que é um conceito muito abordado, mas é interessante você saber o desenvolvimento, porque é uma matemática bem robusta aí por trás. Fechou? Então, valeu e até uma próxima.